Lauro Jardim, bom dia. Bom dia, Datena. Tudo bem? Tudo bem, Lauro. Mais ou menos, né? A gente não pode dizer que está tudo bem depois daquela hecatombe que aconteceu em Brasília, em cima da divulgação da notícia que você deu. E eu já disse ontem, o Lauro não iria divulgar uma coisa sem provas pela competência e pela história que ele tem. Tem ainda mais do que você já divulgou, Lauro? Sim, na verdade, quer dizer, o mais forte, o mais espantoso já está publicado, ou seja, essas gravações, esses diálogos com o presidente Temer e com o senador Aécio. Agora, tem ainda detalhes que vão ser expostos ao longo talvez das próximas 24 horas. Por exemplo, eu daqui a pouco vou publicar aqui no meu blog, no site do Jornal Globo, as fotos que são impressionantes das malas de dinheiro e tudo que foi entregue e filmado pela Polícia Federal. Essa foi a primeira vez que na Lava Jato foi feita uma operação com ação controlada, ou seja, o delator ia ao encontro de um político, de um intermediário de um político, e a Polícia Federal ia junto para gravar. Depois, as malas de dinheiro que eram entregues, elas estavam com chips. Então, a polícia vai poder e pôde rastrear para onde é que elas estavam indo. O dinheiro, as cédulas que estavam dentro das malas, estavam com o número de séries também informados da Polícia Federal. Enfim, é uma operação, nesse sentido, única. Essas fotos eu vou publicar daqui a pouco. Ainda tem coisas impressionantes, mas o mais impressionante já foi publicado. O que mais impressionante tem, Lauro? Não, agora são alguns detalhes, é o que eu falei, são fotos, diálogos que podem impressionar, mas, repito, o mais forte é o que já está publicado desde ontem. Bom, eu sei que você... Inclusive, felizmente, não tem nada mais forte, que já é aterrador o que aconteceu. Mais do que isso, né? Mais do que isso é terrível. Mais do que isso é só replicar o terremoto. Agora, o Lauro, é claro que o que se está discutindo até agora é que o tal áudio do presidente falando com o Joesley não foi apresentado. Você deve ter ouvido esse áudio, né? Porque senão você não ia dar notícia. O áudio, ele está já em poder dos procuradores, foi devidamente ouvido pelos procuradores, ele é claríssimo, ele vai aparecer ao seu tempo. Em algum momento vai ser levantado o sigilo de tudo isso, como tem sido uma prática na Lava Jato. Quer dizer, em algum momento, isso é levantado o sigilo. Então, vai ficar claríssimo. Vai ter, na verdade, os diálogos vão estar disponíveis para a população toda. Você chegou a ouvir? Os diálogos... Não, eu ouvi... Eu tenho a transcrição, tá? Eu não ouvi o diálogo. Mas eles existem. Isso consta, deixa eu deixar... Isso é bom que fique claro. Os diálogos, a existência deles, o que consta deles, etc., consta do material todo enviado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao ministro do Supremo, Edson Fachin. Quer dizer, isso não é um ouvir falar, isso consta. O material sobre o qual o ministro Fachin decidiu ontem a homologação da delação e decidiu a operação de hoje de busca e apreensão na casa do senador Aécio, prisão da irmã do senador Aécio e outras pessoas. Quer dizer, este material está com o ministro Fachin desde a semana passada, desde terça-feira passada, e neste material consta tudo isso. Quer dizer, isso é cristalino. Fora do circuito, você foi o primeiro brasileiro que chegou a ter contato com isso. Aliás, um trabalho de investigação brilhante e uma reportagem que é um marco histórico para o Brasil. Quando você começou a ter conhecimento dessas transcrições e de quem estava envolvido, qual é que foi a sua primeira reação? Porque antes do jornalista tem o cidadão, né? Olha, Datena, é impressionante. A reação que eu tive 3 semanas atrás, quando eu tive a primeira informação sobre esse escândalo, eu tive, não com todos os detalhes que eu publiquei, porque isso foi ao longo das semanas que eu fui depurando, mas o impacto de saber que tinha uma delação dos donos da JBS, que nessa delação o presidente Temer e o senador Aécio eram gravados, e o contexto era o que foi publicado, me deixou absolutamente apavorado, impressionado, que no fundo é o seguinte:
você imaginar que no momento em que a gente vive do país, nesse momento agudo da Operação Lava Jato, que todo mundo está sendo preso, você imaginar que isso não assuste as pessoas a conversar dessa maneira, tão desabridas sobre esses assuntos, é muito impressionante. Eu comentei sobre isso, não só comentar, como aceitar propina, como o senador Aécio, que agora vem dizer que 2 milhões ele pediu a título de empréstimo pessoal, que é, na realidade, um absurdo. É um descaramento, eu disse que pode ser até patologia isso, porque esses caras não param de roubar. Aconteceu por ocasião da prisão do Dirceu, durante muito tempo no Mensalão, os caras continuando a roubar. Agora, o que eu mais me interesso é como foi feito esse trabalho de investigação seu. É claro que eu não vou pedir para você revelar a fonte, nem coisa parecida, mas como é que, por etapas, você foi descobrindo esses detalhes todos, Olavo? Olha, primeiro eu tive acesso à informação através de uma fonte minha já antiga, uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, que eu confio, e que tinha essa informação e me deu forma já, como eu disse, não tinha nenhum detalhe, mas tinha ali o mais forte. E aí, ao longo dessas últimas 3 semanas, eu fui buscando pessoas, embora estivesse um círculo muito restrito, claro, não, imagina, isso vazar, mela tudo se vazar antes, né? E eu mesmo tinha, digamos, essa informação, talvez eu pudesse publicar semana passada, não tão completa quanto eu publiquei ontem, mas já com impacto na semana passada, mas eu não queria melar, eu como cidadão, eu não queria melar as operações, quer dizer, tinham ainda coisas em curso acontecendo, entrega de dinheiro e tal, então não valeria pelo furo jornalístico eu publicar na semana passada, por exemplo, e ficar colhendo os louros de ter publicado o furo e atrapalhar a operação. Ela no fundo, foi publicada na véspera dessa operação, 12 horas antes dessa operação que hoje que teve, de busca e apreensão e prisão. O que acontece, então, resumindo, eu tive a informação e, ao longo dessas semanas, eu fui detalhando, tendo certezas, checando, rechecando, é isso. É o que a gente confirmou, né? Um cara como você jamais cometeria erros em divulgar uma operação tão importante que, na realidade, mexe com a história do Brasil. Claro. Um outro detalhe, como é que o Joesley é tratado, por exemplo, pela Polícia Federal, porque ele é um infrator e dos grandes, não importa que seja o cara que mais vende carne do mundo, ele meteu propina em todo mundo e tal, mas é um infrator usado pela Polícia Federal numa operação chamada, dita pela primeira vez, controlada. Deu para perceber o papel do Joesley disso e deu para perceber se ele sai impune disso de uma certa forma? Olha, vamos lá. O acordo que ele fechou com os procuradores foi: ele vai pagar uma multa de 225 milhões de reais e vai ficar livre, sem tornozeleiras, sem prisão domiciliar, nada. Ele fica livre como eu e você. E vai pagar esses 225 milhões. Ainda deve pagar um pouco mais, muito mais, porque está sendo negociado também um acordo nos Estados Unidos, porque o grupo do Joesley, ele tem 56 fábricas nos Estados Unidos, um grupo muito grande lá fora, e ele está limpo lá fora para poder continuar operando nos Estados Unidos. Então, para isso, ele está fazendo um acordo de leniência com a justiça americana, e que aí deve pagar alguma coisa acima de $1 bilhão, imagino. Mas, de qualquer maneira, é isso. Ele sai livre e pagando 225 milhões. Isso é um baita no acordo pro tal de Joesley, é um baita no acordo. De alguma maneira, sim. Ele lesou o país pra caramba, o BNDES, daí por diante. Quero ver se os operadores que trabalharam com ele vão sair livres também, né? Esses não têm o dinheiro que ele tem para pagar. Agora, Lauro, sem querer ser chato, mas sendo um pouco jornalista aqui, claro que nem me comparando a você, que é um jornalista brilhante, está mais do que provado nisso. Não, pela sua história, eu tenho respeito por você há muito tempo, não é de hoje. Mas não dá para adiantar, primeiro, se não der, adiantar alguma coisa que você vai publicar daqui a pouco, e se não der, eu vou respeitar. A única coisa que eu já te adiantei, que eu vou mostrar lá daqui a pouco, são essas fotos, que são, repito, impressionantes, essas fotos de dinheiro e tal. O resto eu prefiro não adiantar, não. Eu não vou insistir com isso, mas vou te fazer uma outra pergunta. Pois não. É claro que as principais figuras que foram afetadas por essa investigação já estão colocadas aí, mas tem mais gente de menos importância que esses outros trechos têm implicância sobre eles?
Olha, tem alguns que vão aparecer, por exemplo, Sérgio Cabral, o onipresente Sérgio Cabral. Aliás, eu falei hoje de manhã aqui na redação do jornal que uma delação sem Sérgio Cabral não é uma delação, porque ele está em todas, né? Ele vai aparecer também, ele aparece com a novidade da delação do Sérgio Cabral na delação, não é o Sérgio Cabral na delação, porque está em todas. A novidade é quem recebe o dinheiro em nome dele. É o filho do Sérgio Cabral, o deputado federal Marco Antônio Cabral. Olha, Isso é um personagem novo que não estava na reportagem. É uma novidade. Se bem que o fruto não cai longe da árvore, né? Aquele velho ditado que minha avó já dizia, né, Lauro? Ô, Lauro, nada mais a dizer, mesmo porque eu não vou pressioná-lo, só um detalhe. Eu sempre fui um crítico muito grande do Sistema Globo de Comunicação, mas agora eu tenho que tirar o meu chapéu aqui, nesse espaço, do Sistema Globo de Comunicação ter permitido a você, de uma forma clara e pelo jeito democrática, de você publicar o que queria no momento que queria. Então eu quero fazer essa colocação porque eu não quero ser injusto também, ok? Muito obrigado, Datena. Muito obrigado pelo espaço e pela conversa. Muito obrigado também. Eu vou dizer uma coisa a você, viu, Lauro? A imprensa brasileira sempre teve um papel fundamental na história do país. O último caso recente foi do Collor de Mello e outros tantos que a gente tem colocado por aí, inclusive dessas operações todas que têm sido feitas contra esses bandidos que estão numa malversação do direito que lhe é concedido pelo povo de representar o povo brasileiro. Mas você prova que a imprensa do Brasil serve de orgulho para nós que estamos na imprensa e para quem lê todo dia, para quem ouve todo dia, para quem acompanha todo dia. Obrigado, parabéns, viu, Lauro? Obrigado, Datena. Até a próxima. Até a próxima. Brilhante o Lauro Jardim.